Pai do Senhor, meus irmãos, nós vamos hoje estudar a nossa lição de número 9. Lembrando que estamos estudando esse trimestre acerca da mordomia cristã. E a lição de número 9, ela tem por título: O contentamento e a generosidade do cristão agradam a Deus. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, agradecemos ao Senhor por essa manhã dominical, oportunidade de estar aprendendo a Tua palavra e crescendo no conhecimento daquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor possa nos dar uma aula abençoada, que seja edificante a todos nós, a todos aqueles que assistirem. Assim como o Senhor já tem falado conosco, o Senhor também possa falar com aqueles que hão de assistir essa aula posteriormente, em tempo oportuno. Te pedimos a Tua bênção, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o texto áureo da nossa lição, ele está em Provérbios 22, versículo 9. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. A nossa lição de hoje, ela tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, identificar a relação entre contentamento e generosidade. Segundo objetivo, reconhecer a importância de ofertar com alegria. Terceiro objetivo, ressaltar alegria e generosidade são partes da vida cristã. Olha, a nossa verdade aplicada, ela diz assim: contentamento e generosidade são características do autêntico discípulo de Cristo, que crê e descansa na provisão e no cuidado do Senhor. Nessa lição, abordaremos 2 aspectos presentes na vida do discípulo de Cristo, como resultado de confiança e provisão no cuidado contínuo do Senhor: contentamento e generosidade. Desfrutar dessas bênçãos desperta e conscientiza os membros do corpo de Cristo como agentes abençoadores uns dos outros, com as bênçãos recebidas do sumo sacerdote. Bom, na nossa lição de hoje, nós estamos estudando nesse trimestre acerca da mordomia cristã e temos tido lições de muito rico aprendizado. Ao longo desse trimestre temos falado acerca da generosidade e temos aprendido: generosidade é a virtude daquele que está sempre pronto a compartilhar com o próximo, a compartilhar com o outro, nunca visando retorno, nunca fazendo isto com segundas intenções. Outro assunto que nós temos discutido dentro do nosso trimestre, e falamos nele na semana passada, acerca da fidelidade. O que é a fidelidade? A fidelidade é a qualidade ou a virtude essencial em qualquer relacionamento. É a atitude de alguém que é fiel ou que tem compromisso com aquilo que ele assume. E um assunto que nós vamos estar tomando um pouco mais de tempo dentro dessa lição é o contentamento. Esses 3 pontos, eles vêm aí ao longo do trimestre nos acompanhando: generosidade, fidelidade e contentamento. O dicionário diz para nós que contentamento é um estado emocional de satisfação ou felicidade. E contentamento, ele não significa conformismo, mas é uma postura de equilíbrio e de gratidão diante de circunstâncias. Quando nós falamos de contentamento, a gente também vai ter aqui um versículo-chave. Ele está aqui relacionado para nós em Filipenses 4, versículo 11, quando Paulo ele vai dizer: não digo isto como por necessidade, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Meus irmãos, neste contexto, Paulo está trazendo um agradecimento aos irmãos da igreja de Filipos,
que haviam enviado uma dádiva para ele ainda em prisão, através de um de seus pastores. Essa ajuda deixou Paulo extremamente grato pela consideração demonstrada a ele por parte dos irmãos da igreja de Filipos. Em sua declaração, ele está dizendo: já aprendi a me contentar com o que tenho, independente do meu estado. Vamos lá. Tópico 1, o título é O Contentamento Cristão. O escritor da carta aos Hebreus ressalta o contentamento como um aspecto importante da vida cristã, pois contentar-se é ter satisfação, alegria, júbilo com a vida que temos. A Bíblia fala bastante de contentamento, destacando que somente Deus é manancial de alegria e de satisfação plena. 1.1 e 1.2 é sequencial, é o mesmo assunto em sequência e nós vamos agrupar os dois para a gente poder comentar. 1.1 diz: contribuir com contentamento. O contentamento é uma característica dos cristãos que têm o privilégio de ser participantes do reino de Deus, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Paulo declarou que aprendeu a sentir-se contente em qualquer lugar e em qualquer situação, inclusive diante da fome. Semear no reino é semear com a certeza de dever cumprido. 1.2. Contribuir com alegria. Contribuir com alegria e voluntariedade é uma demonstração de amor e confiança, e isso agrada a Deus. Contribuir com alegria reflete um coração aberto e sincero, que serve ao Senhor com gratidão pela sua grandeza e seu benefício, de ser ovelha do seu rebanho. Bom, o apóstolo Paulo nos exorta a ter alegria por poder contribuir com a obra de Deus. Bom, nós falamos da definição de contentamento, mas quando se trata de vida cristã, o que é o contentamento cristão? Bom, o contentamento cristão é a atitude de estar satisfeito e em paz com a vontade de Deus, independente da situação ou circunstância à nossa volta. Esse contentamento, irmãos, ele não depende de ter bens materiais, saúde, sucesso. Não! É um contentamento que nasce da confiança de que Deus é soberano, de que Deus é bom e de que Deus é suficiente. O segredo deste contentamento é reconhecer que Deus, ele nos concede em cada circunstância tudo aquilo que necessitamos para ter uma vida vitoriosa em Cristo, né? Na Bíblia, irmãos, contentamento está muito bem explicado nesta referência que nós citamos quando introduzimos nossa lição, Filipenses capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 13. Olha só o que Paulo diz: eu não digo isto como por necessidade. Já aprendi a me contentar com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hebreus também fala de contentamento, relacionando aí especialmente ao dinheiro e à confiança. Hebreus capítulo 13, versículo 4 e 5, ele diz assim, olha: venerado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei.
Meus irmãos, num mundo que nós vivemos, que se quer alcançar cada vez mais, e existe aí uma busca desenfreada, que nunca chega a atingir contentamento e satisfação, nós cristãos vemos que o contentamento, ele aponta, ele direciona para a gratidão e a dependência de Deus. Contentamento em todo tempo para o cristão é uma virtude que ela precisa ser buscada, ela precisa ser cultivada à medida que o crente amadurece na fé. O contentamento, ele nasce de um coração agradecido por tudo aquilo que Deus já fez, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. O foco da nossa lição hoje, no início, é contentamento e satisfação ou felicidade. Então, nós partimos de um princípio que nossa felicidade, irmão, ela é sempre regada pela palavra de Deus, que nos traz realizações, alegrando o espírito e refletindo a alma e o corpo. O Salmo capítulo 1, por exemplo, o salmista diz assim, olha, bem-aventurado ou feliz o varão que não anda segundo o conselho de ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Este será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no caminho dos pecadores, nem no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este salmo está falando da alegria, da felicidade, daquele que tem a lei do Senhor como a sua regra de fé, conduta, absorvendo e atraindo para a sua vida cotidiana alegria, contentamento, satisfação. Esse contentamento ou essa felicidade não está relacionada àquilo que conquistamos ou a realizações pessoais. Irmãos, eu sou feliz não por aquilo que eu conquistei, e sim porque eu alcancei a salvação em Jesus Cristo. Minhas realizações, elas são resultados de ações e bênçãos que são provenientes do Senhor para a minha vida. Ou seja, minha felicidade e meu contentamento, ela tem nome: graça, favor não merecido. Eu não merecia, nós não merecíamos, você não merecia, mas Ele fez tudo por nós, Ele fez tudo por mim. Vamos voltar no texto de Filipenses capítulo 11, quando Paulo, capítulo 4, versículo 11, quando Paulo disse: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Irmãos, quando Paulo diz aprendi, nós precisamos aprender a viver contente, seja qual seja a situação à nossa volta, boa ou ruim. Irmão, o contentamento nos leva a um espírito de satisfação, de alegria. Depois Paulo vai dizer: eu aprendi a contentar. E aqui não pode ser confundido com acomodação ou passividade. Pelo contrário, estar contente aqui representa atitude de manter-se físico, emocional, espiritualmente falando, inabalável diante das situações
com coração grato e confiante, mesmo diante de problemas que possam vir a surgir. Paulo aprendeu, e isso não é automático. Nós também precisamos aprender. Esse aprendizado tem o Espírito Santo como agente discipulador do crente, meu irmão. Isso é um aprendizado em construção no crente. Agora, quando ele fala aqui de contribuir com alegria, a Bíblia nos ensina que a contribuição, ela deve ser feita com alegria, contentamento, voluntariedade e nunca, nós já dissemos em lições passadas, por obrigação ou com tristeza. O que nós aprendemos aqui? A contribuição, ela não pode ser forçada, né? Não deve haver pressão extrema, sentimento de culpa, não. O coração do contribuinte precisa ser a motivação. Paulo vai dizer, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Então, Deus valoriza a intenção e a disposição interior muito mais do que a quantidade que o contribuinte está levando diante do altar. Mas ele também fala que essa contribuição precisa ser com alegria, deve vir de um coração satisfeito, agradecido. E aí, quando nós falamos de alegria, de gratidão, nós pensamos aqui numa virtude que precisa ser cultivada pelo cristão. O salmista no Salmo 103, ele diz assim, minha alma, bendiga o nome do Senhor, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Por quê? Porque nós temos uma tendência a nos esquecer, a nossa mente a falhar, mas o salmista está convidando, minha alma, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. 1.3. O materialismo desagrada a Deus. Olha, ofertar é um ato de adoração ao Senhor. O materialismo, por sua vez, gera indiferença com o necessitado e desagrada a Deus. Apegar-se a bens materiais é como declarar que eles são mais importantes que as riquezas espirituais vindas de Deus. Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo diz que aqueles que querem ficar ricos caem em pecado e ficam presos a armadilhas que os faz afundar na desgraça e na destruição. Colocar a confiança em bens materiais torna o ser humano autossuficiente e rouba dele a alegria de pertencer ao reino. Bom, aqui nós vamos falar de materialismo e de autossuficiência. Quando nós pensamos em materialismo, pensamos em alguém que para ele tudo se resume em matéria, sempre tentando explicar o ser e sua existência a partir daquilo que é físico, daquilo que é palpável. O materialismo e a autossuficiência, irmãos, eles andam na contramão dos desígnios eternos de Deus para o ser humano que foi criado para seu louvor e glória. E o comentarista coloca aqui para nós que o materialismo desagrada a Deus. Por quê? Porque coloca o bem material ou os bens materiais num lugar que pertence a Deus. Em essência, o materialismo é uma forma de idolatria. Por quê? Porque põe a confiança, o amor e a busca por mais bens, muito mais do que o próprio Criador, que concede esses bens. E aí a gente tem aqui algumas razões bíblicas porque podemos tirar de que o materialismo ele desagrada a Deus. Primeiro,
viola o primeiro mandamento. O primeiro mandamento, Êxodo 23, diz assim, olha, não terás outros deuses diante de mim. O materialismo, ele transforma o bem, o dinheiro, as pessoas num Deus funcional. Segundo, compromete o amor a Deus. Lá em Mateus 6,24, diz assim, olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus está deixando claro que o coração humano ele não pode ficar dividido entre Deus e o dinheiro, Deus e coisas materiais. É isso que Jesus está explicando. Terceiro, afasta o coração das coisas eternas. E Mateus 6,21, irmão, diz assim para nós, onde estiver o teu tesouro, o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O materialismo, ele prende o coração a coisas temporárias, passageiras, em vez de se apegar a coisas que são eternas. Quarto, ele cega espiritualmente e acaba gerando insatisfação. Eclesiastes 5,10 diz assim que o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Isso também é vaidade. Irmãos, resumindo, desagrada porque afasta, desvia o coração humano da verdadeira fonte de vida, propósito e segurança que é o próprio Deus. Quebra a comunhão com Deus e leva à idolatria, leva ao orgulho, leva ao egoísmo, leva à injustiça. Então, para nós os cristãos, fica, por exemplo, no fechamento desse subtópico, o texto de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículos 2 a 6, Paulo diz assim, olha, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, nós não somos como o mundo. Nós não amamos as coisas deste mundo, as coisas materiais como o mundo faz. Noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui a gente fecha o entendimento do nosso tópico 1, que falou do contentamento cristão. E a gente parte então para o tópico de número 2. O título é A Generosidade Cristã. Generosidade é uma virtude de quem compartilha por bondade. Ser generoso é ajudar quem precisa, acalentar corações que sofrem por falta de recursos materiais. Isso certamente deve ser feito de maneira desinteressada, sem esperar nada em troca, como era a prática na igreja primitiva. Vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Atos capítulo 2, versículo 45. 2.1, esse subtópico tem como título A Generosidade do Cristão. Somos filhos de um Pai generoso. Por isso devemos ser generosos. Isso significa
que nossos dízimos e ofertas devem ser espontâneos, entregues por vontade própria, como sinal de amar a Deus com tudo que temos. O cristão generoso se empenha em ser ajudador das coisas do reino, das causas do reino, em todo o tempo. Meus irmãos, qual a motivação da generosidade cristã? Fazer sem esperar nada em troca. A motivação dessa generosidade cristã é o amor a Deus, amor ao próximo. Lembra do resumo que Jesus fez na nova aliança dos 10 mandamentos, dos mandamentos da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a nossa maior motivação. Não existe interesse pessoal, interesse de recompensa. Olha só o texto bíblico em Mateus, capítulo 6, versículo 3 e 4. Olha o ensinamento de Jesus ali. Tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Lucas, capítulo 14, versículos 13 e 14, diz assim: quando fizeres um convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos, o cego, e você será bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. É isso que é a verdadeira generosidade cristã. Então, o que a gente aprende aqui? A generosidade cristã, ela é altruísta, dá por amor e não por interesse. Ela é também graciosa. Por quê? Porque ela imita a graça de Deus, que nos dá aquilo que nós não merecemos. Ela também é uma generosidade que confia em Deus. A única recompensa esperada é a aprovação de Deus, não favores humanos. Então, o que a gente resume aqui nesse subtópico? A generosidade cristã dá porque ela já recebeu muito de Deus e não para receber. Como ela já recebeu, ela contribui, ela ajuda, ela dá, ela oferece, ela oferta, ela se alegra em servir e não em ser retribuída. E aqui o comentarista colocou para nós o exemplo da igreja primitiva. Eu quero até voltar um versículo e adiantar mais um na leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44 a 46. Diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Quando nós olhamos essa prática da generosidade da igreja primitiva, a gente observa que a prática da generosidade, ela une o corpo de Cristo, mas ela também fortalece a comunhão dos santos. Irmão, a generosidade do cristão é resultado de uma natureza que já foi transformada. E aí, oposto à generosidade é a mesquinhez, a ambição, a avidez, que é o desejo ardente ou um desejo desmedido, a cobiça, o egoísmo,
a ganância e outros, inclusive a avareza. Jesus alertou, Lucas capítulo 12, versículo 15, ele disse, olha, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. São tipos de defeitos ou deficiências que não cabem na vida do cristão, irmão. Trilhar o caminho da generosidade nos aproxima cada vez mais do coração de Deus. Generosidade, conforme o comentarista disse, é uma semente que a gente lança na eternidade. O fruto desta generosidade transcende essa vida, alcançando recompensas eternas. Bom, 2.2, o título é A Bênção da Generosidade. A generosidade gera satisfação pessoal e é fonte de bênção. Deus fortalece as mãos de seus filhos para que eles adquiram riquezas. A bênção do Senhor é que enriquece. Sendo assim, dizimar e ofertar refletem gratidão a Deus, sendo reconhecimento de tudo que temos, é dom de Deus em quem depositamos nossa confiança. O cristão, portanto, deve ofertar e dizimar de coração pela simples alegria de participar da obra de Deus. Um ponto importante que esse subtópico nos apresenta é a gratidão. O cristão, sendo ofertante dizimista como reconhecimento de tudo que tem e vem de Deus, ele está aqui cumprindo um princípio básico da mordomia cristã. Nada é nosso, tudo que temos foi Deus que nos concedeu. Então, o que nós vemos aqui? Ofertar pela graça significa que Deus abençoa não apenas a contribuição, mas também o contribuinte que se torna bênção para os outros. Esse é um comentário que o comentarista fez no nosso subtópico 1.3 na revista do professor. Irmãos, 2 Coríntios 8, 1 e 2 diz assim, olha, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Nós temos aqui o exemplo das igrejas da Macedônia, Filipos, Tessalônica, que mesmo em dificuldades conseguiram demonstrar uma generosidade profunda, ajudando outras igrejas num ato voluntário, espontâneo. Com isso, essas igrejas se tornam testemunhos vivos de que a graça de Deus torna isso possível na vida cristã. Essas igrejas, elas são testemunhos vivos disso. Mostra que o verdadeiro cristão, ele não dá porque sobra, mas ele dá porque ama. E aí, meus irmãos, quando a gente fala de gratidão, nós temos motivos de sobra para falar de gratidão. Gratidão, irmão, é uma virtude que ela precisa ser cultivada pelo cristão, né? Nós falamos agora mesmo do Salmo 103, irmãos, os benefícios são muitos. Nós temos tendência a nos esquecer. Olha, Salmo 95, versículo 2 a 6, o salmista diz assim, olha, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremos com salmos. Vinde, adoremos, prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão.
Irmãos, nós temos motivos de sobra para agradecer. Um dos motivos é que Ele nos fez povo seu, ovelhas do seu pasto. O Salmo 100, ele diz assim, olha, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Isso vai nos lembrar que a salvação não é mérito humano. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu pratico boas obras, não, é graça divina, é graça de Deus, é por meio da fé em Cristo Jesus, é que nós alcançamos essa salvação, não é sacrifício humano, é o sacrifício único e exclusivo de Cristo que nos abriu, que nos deu este acesso, esta oportunidade, inclusive de receber e de alcançar a salvação. E ser ovelhas do pasto deste pastor, irmão, é saber que nada nos falta e que ele nos conduz aos seus pastos verdejantes. Ele nos refrigera a alma, ele nos traz a águas tranquilas. Irmãos, não vamos permitir que a insatisfação, que a ingratidão no coração nos faça esquecer da grandeza do nosso Deus, que nos dá tudo o que precisamos e tem poder de dar muito mais do que já tem nos dado até aqui. Eu quero pegar aqui como exemplo um perigo de ingratidão e de insatisfação, um salmo de Asaf, o salmo de número 73. Lá no versículo 3, 4 e 5, olha só, primeiro ele começa engrandecendo a Deus. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Bom é Deus para com os limpos de coração. Mas depois no versículo 2, ele olha para ele e ele diz assim, olha, quanto a mim, os meus pés quase desviaram. Faltou pouco para que eu escorregasse os meus passos. E no versículo 3 ele justifica, porque eu tinha inveja dos ímpios. Olha, irmãos, eu tinha inveja dos soberbos, eu via a prosperidade dos ímpios e via que eles não têm apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Eu não vejo trabalhos neles como outra gente, nem aflição como dado a outros homens. Mas quando você vai lendo o capítulo, esse número 73 de Salmo, lá no versículo 16, ele diz assim, olha, quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Vamos para o subtópico 2.3, a generosidade da mulher viúva. Numa atitude de confiança, generosidade e liberalidade, a mulher viúva depositou sua confiança em Deus, pois sabia que de nada sentiria falta. Aquela mulher era pobre em bens, rica em generosidade. Quem é fiel no pouco, é fiel também no muito. Deus não olha para montantes e valores, mas sim para o coração do ofertante. São as primícias ou o que restou? Olha, esse subtópico ele está na referência de Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. Diz assim, estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva,
depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. Chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Por quê? Todos que ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha e todo o seu sustento. Irmãos, a verdadeira generosidade não está na quantidade, mas está no sacrifício, na intenção do coração. A viúva pobre dessa história, ela confiou totalmente em Deus e deu com fé, mesmo em extrema pobreza. Isso agradou mais a Jesus do que a oferta daqueles ricos que estavam depositando ali também. Nós temos aqui um aprendizado muito grande e muito importante. Nós precisamos dar o nosso melhor para o Senhor sem nos preocupar com o nosso dia de amanhã. Irmãos, Deus está no nosso amanhã e Ele vai cuidar de tudo. Lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 31 a 34, diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis inquietos, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? E aí nós vamos para o nosso tópico de número 3. A fidelidade a Deus. Ofertar é um ato de adoração e reconhecimento de que tudo provém de Deus. Por isso, o coração grato oferta com alegria. As bênçãos, por sua vez, são consequência positiva da liberalidade e do desejo de agradar a Deus. Disse-lhe o seu Senhor: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. No subtópico 3.1, o título é Assemelhando-se a Cristo. A vida cristã consiste em se assemelhar a Cristo com generosidade, contentamento e alegria. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou quase 5.000 pessoas, mostrando amor e generosidade a quem atenta para a sua palavra. Bom, ele deixou aqui para nós aqui, falando alguma coisa acerca desse assemelhar-se a Cristo, acerca da fidelidade que ele começa no tópico 3. Eu quero ler essa referência, Mateus, capítulo 25, versículos 22 a 23. Ele diz assim, olha: chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com ele ganhei outros 2 talentos. E o seu senhor disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, nós vemos que Deus aqui, ele elogia quem, com dedicação e fidelidade, cumpriu as tarefas que lhe foram confiadas. Isso mostra para nós que Deus valoriza a fidelidade nas pequenas coisas, nas tarefas diárias, tarefas às vezes até simples. A tarefa no pouco leva o crente, o cristão,
há uma promoção espiritual, mais responsabilidades e recompensas no reino de Deus. Nosso pastor Moisés, ele sempre nos seus ensinamentos, ele sempre fala para nós, obreiros, reunião de obreiros, é no campo de trabalho que Deus nos dá a oportunidade de ser promovido. E fica para nós uma pergunta: como que está a nossa fidelidade nas pequenas coisas que Deus nos confiou? Será que nós somos aquele que recebeu 5 talentos? É muito, mas estamos granjeando? Será que nós recebemos 2? Não é tanto quanto 5, mas estamos granjeando? Ou será que recebemos 1? Estamos olhando e achando pouco demais e talvez nem valorizando, acabando por enterrar esse talento. Não vamos nos esquecer que nós estamos estagiando aqui para sermos aprovados posteriormente. Olha, vamos ler uma referência bíblica que a nossa lição põe aqui para nós, de Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21. Diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e o povo, sabendo, seguiu a pé desde as cidades. Jesus, saindo, viu uma grande multidão, possuído de íntima compaixão com ela, curou seus enfermos. Sendo chegado já à tarde, seus discípulos se aproximaram dele, dizendo: o lugar está deserto, a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. E eles disseram: nós não temos senão aqui 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traze-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, partindo os pães, deu aos discípulos, os discípulos à multidão. Comeram todos e saciaram, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus está mostrando aqui para nós generosidade quando ele faz a multiplicação dos pães e peixes, alimentando ali uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Eram apenas 5 pães e 2 peixes. Irmãos, quando os discípulos mandam que ele dispersa a multidão, Jesus não pensa assim. Ele diz assim para eles assim: olha, dá vocês para eles de comer. Jesus está mostrando exemplo de generosidade. O generoso, ele sempre pensa e se preocupa numa forma de ajudar, de contribuir com o próximo. Jesus vê a necessidade, Jesus sente compaixão, Jesus usa o pouco com muita fé e reparte com abundância. Irmãos, nós precisamos nos assemelhar a Cristo cada dia mais. Precisamos aprender com Cristo. Precisamos ser como Cristo. Precisamos andar com Cristo. Precisamos viver com Cristo. E isso implica ser alguém de outra natureza. Amém? Subtópico 3.2: reconhecendo o favor de Deus. Ao dizimar, Abraão expressou fé e concordância, conforme as expressões usadas por Melquisedeque. Deus, Altíssimo e possuidor dos céus e da terra,
Quando entregou o dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão tinha acabado de sair vitorioso de uma batalha. O patriarca dizimou por gratidão e por reconhecimento de que tudo lhe era proporcionado por Deus, inclusive a vitória sobre o seu inimigo. Vamos ler essa referência para a gente situar melhor acerca dessa história? Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 22 diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era este sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dai-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote de Deus. Abrão reconhece Melquisedeque como um representante legítimo de Deus. E aqui nós vemos que Melquisedeque vai abençoar Abrão e atribui a Deus que concede a Abrão vitória. Abrão, em resposta, vai responder com honra e generosidade, dizimando. Não por obrigação legal, até mesmo porque esse dízimo de Abrão, ele é anterior à lei. Tem muita gente, inclusive, que quer se justificar dizendo que não dizima porque o dízimo é da lei. Mas Abrão aqui, irmão, ele está dizimando antes da lei. Na verdade, a lei, ela só vai ratificar, ela vai confirmar o dízimo, mas o dízimo ele foi antes. Depois, Abrão ele vai recusar os bens do rei de Sodoma, escolhendo honrar a Deus com os primeiros frutos da conquista, mostrando que sua confiança ela estava nas riquezas que Deus tinha lhe confiado, e não nas riquezas em si, mas no Deus que tinha dado a ele essas riquezas. A generosidade de Abrão revela um coração grato, reverente, desprendido. Ele está reconhecendo tudo vem de Deus e responde essa recompensa de Deus com a sua entrega. Esse é um exemplo de adoração por meio da generosidade, algo que ultrapassa leis e mostra uma fé verdadeira. Irmãos, nós cristãos também dizimamos como reconhecimento do favor divino, e isso vem muito antes da lei, tá? Eu sei que a gente vai ter uma lição dominical que vai tratar acerca do dízimo, mas a gente pode começar a adiantar alguma coisa aqui. A lei, ela apenas deu forma à prática do dízimo, mas o ato em si de dizimar, ele foi anterior à lei, como nós acabamos de ver, né? A prática do dízimo, ela antecede a lei. Olha, Abraão pagou o dízimo de tudo a Melquisedeque. Ela foi sancionada pela lei. Esse princípio, ele governava o povo de Deus antes da lei e agora foi ratificado pela lei. Nós vemos em toda a Bíblia essa prática presente. Nós temos no Pentateuco, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, nas epístolas. Irmãos, essa prática ela foi sancionada, ratificada por Jesus no Novo Testamento. Por fim, nenhuma igreja ela tem um poder de mudar esse preceito, porque este preceito é um preceito divino. Mas vamos encerrar então, subtópico 3.3, generosidade e
Contentamento. O rei Davi se contentava em Deus, atitude que estimulava a generosidade do povo. Ele empenhou bastante esforço para juntar o material necessário para construir o templo do Senhor Deus: ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras de ônix, pedras preciosas, pedras de várias cores para os mosaicos e muito mármore. Por vontade própria, mesmo sabendo que não seria o construtor do templo, mas seu filho Salomão ainda ofertou prata e ouro do seu tesouro pessoal por amor a Deus. Este subtópico, ele trouxe para nós aqui, está trazendo a referência de 1 Crônicas 29, versículos 2 e 3, quando Davi diz assim: olha, eu, pois, com todas as minhas forças já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira. Pedras sardônicas de engaste, pedras de ornato e obra de embutido e toda sorte de pedras preciosas, pedras mármores em abundância. E de minha própria vontade, para a casa do meu Deus, ouro e prata particular, que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Ele está nos mostrando o exemplo de Davi acerca da generosidade e contentamento em contribuir para a construção do templo. Ele tira do seu próprio tesouro, de si próprio, é particular, ouro e prata, e ele vai levar. O que a gente aprende aqui? Davi deu com dedicação total, reuniu materiais preciosos com zelo. Davi deu além do necessário, porque ele deu dos seus próprios bens. Davi deu com prazer. Davi está nos ensinando a oferecer, a dar com alegria e de coração voluntário. E isso, irmão, é uma forma de adoração. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim, olha, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo. Meus irmãos, que o melhor de nós possa transbordar em gestos de generosidade para com todos e o contentamento seja aí o alimento da nossa alma em todo tempo. Bom, concluímos em meio a uma geração materialista e individualista, como resultado do permanente andar em espírito, o discípulo de Cristo deve cultivar um coração contente e generoso que expressa confiança e descanso na provisão e no cuidado do Senhor. Essas atitudes resultam em bom testemunho perante a sociedade e em ações de graças e de glória ao Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Deus nos abençoe. Chegamos ao final de mais uma lição dominical. Domingo que vem, não perca, estaremos falando na lição de número 10, contribuições, investindo na expansão do reino de Deus. Deus nos abençoe. Quero agradecer você pelo seu companheirismo, pela sua participação em mais essa aula dominical. Louva a Deus pela vida da igreja, pelo desejo e interesse de sempre procurar aprender mais da
palavra de Deus. Também louvo a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Moisés, pastor Elisângela, pela oportunidade e pela confiança de mais uma vez nos entregar tão nobre e tão grande responsabilidade que é de lecionar uma escola bíblica dominical. Cada vez mais aprendendo com o nosso professor por excelência, que é o Espírito Santo de Deus. Vamos agradecer por nossa aula de hoje. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos por mais esta aula dominical. Senhor, hoje mais uma vez ratificamos a fidelidade, ratificamos a generosidade cristã, mas também podemos aprender sobre o contentamento cristão. Nos dá graça de estar contente, de ser contente, de viver contente com tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, porque sabemos que o Senhor não tem nos deixado faltar nada. O Senhor é o nosso Deus e o Senhor pode em todo tempo nos fazer suprir naquilo que for necessidade para cada um de nós. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, nos abençoe, nos dê a oportunidade de ser gratos e satisfeitos em todo tempo, independente das circunstâncias à nossa volta. Nós te pedimos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor Jesus. Um bom domingo para os irmãos. Deus abençoe.